Amém. Para você que está agora chegando conosco aí através das redes sociais, Facebook, daqui a pouco mais o YouTube, nosso bom dia. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Estamos localizados na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Se você estiver por aqui pela Costa Verde, eu costumo dizer que aqui o Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Se estiver por aqui e quiser nos fazer uma visita, vem estar conosco. Nós estamos aqui toda terça-feira, às 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, estudos das doutrinas da graça de Deus. E no domingo, às 9 horas, nosso culto de louvor, adoração ao nome do Senhor. No domingo nós só fazemos um culto, e é pela manhã, e à tarde nós ficamos à tarde livre. Se você quiser passear com a família, fazer alguma coisa de específico, faça, mas pela manhã vem estar conosco, venha nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Nós estamos cada dia mais avançando aqui nas nossas obras. Estávamos ainda há pouco falando, aproveitar aí o feriado dessa semana que está chegando, para darmos continuidade aí, finalizando a colocação de porta, invernizando a parte de madeira, dando acabamento de alvenaria, já para liquidar essa parte e partir já para outras partes da obra, que tem muita coisa para ser feita. Venha nos conhecer, venha estar conosco. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e, mais uma vez, eu repito, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Eu agora quero convidar você a estar compartilhando a palavra do Senhor, que tem como tema nessa manhã: examine-se o homem a si mesmo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 28. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 28. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse primeiro domingo do mês de abril, por poder estarmos na tua casa, louvando, engrandecendo o teu nome, sabendo, Pai, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, que o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, que somos teus filhos amados, separados por ti, desde antes da fundação do mundo. Quero te louvar, Pai, quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Declarar sobre a vida de cada um aqui uma semana vitoriosa, uma semana cheia das tuas bênçãos. Por tudo eu te louvo, Pai, por tudo eu te agradeço. Em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Eu falei que hoje nós falaríamos sobre a ceia. Próxima ceia eu vou falar mais um capítulo. E eu vou usar sempre esses primeiros domingos de ceia do Senhor para nós darmos continuidade ao que foi falado na nossa sede sobre a ceia. Então hoje nós vamos a essa primeira parte. E aí na próxima vamos à segunda, se não me falha, são 4 ou 5 mensagens. Então nós vamos, em vez de fazer uma sequência de domingo, vamos estar usando os domingos de ceia
para nós estarmos falando sobre esse assunto. E quando nós participamos da ceia, e é o que faremos daqui a pouco, você que está até de forma online, se quiser participar, nós estaremos participando da ceia do Senhor, já separa aí um pão, se tiver um suco de uva, se não tiver um pouco d'água, e participa conosco. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando de um memorial do sacrifício de Cristo. Você viu lá, fazer isso em memória de mim. Está lá no versículo 24, finalzinho, uma ordem do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Aonde estão tirando a ceia? Problema de cada um. Nós seguimos a palavra do Senhor. Nós seguimos a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz o quê? O Senhor está dizendo o quê? Fazer isso em memória de mim. Então, quando nós participamos desse memorial, nós estamos lembrando o quê? Do sacrifício de Cristo. É o momento em que nós renovamos também a nossa esperança. Mas qual esperança? A de que Ele vai voltar. A partir do momento... Porque se você não participa, se você suspende, para com a ceia, você não tem memorial. Memorial é o quê? Memória. Semana mesmo tivemos aí uma situação, não vale aprofundar muito, não estamos aqui falando de política, mas foi proibido se comemorar uma data, que foi o dia 31 de março, que há anos se comemora essa data. Então, foi proibido, não se comemora. As forças militares não comemoraram, ninguém falou nada, um ou outro fez um post. Para esse ano, para o ano que vem, daqui a 5 anos, nem se fala. Nem se fala. E é assim que acontece. Não tem memória. Não tem memória. Né? Por isso que eu gosto muito do americano. O americano, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, mas eles têm memória. Eles têm uma história deles para contar e eles são patriotas. Então, se você tirar a ceia, que é o nosso assunto, nada de a ver com o que eu estava falando, se nós tirarmos a ceia, daqui a pouco, quem é Jesus? Vai me lembrar agora uma música de criancinha, né? Que fala, né? Quem é Jesus? Aí tá, a música vai parar aí. Eu preciso saber. Aí o que vai acontecer? Vamos repetir de novo. Quem é Jesus? Não tem memória. Se você olhar as histórias, os pais antigamente sentavam com os filhos e contavam a história da Bíblia. Por isso ela veio passando. Então, esse momento nosso é exatamente isso. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24, vamos lá comigo. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que nós podemos trazer à memória hoje, domingo de ceia do Senhor, domingo que estaremos participando dessa mesa com o Senhor? O que pode nos trazer esperança? Ele vai voltar. Por que isso nos traz esperança? Porque você lembra que ele disse que viria, passou-se, ele veio, esteve em nosso meio, mas ele também disse, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí, o que aconteceu? Ele morreu e ele ressuscitou. Mas ele disse também, eu vou ser assunto aos céus, mas eu vou deixar com vocês o Consolador,
e eu vou voltar para buscar vocês. E aí, ele assume aos céus e ele nos deixa o Consolador, que é o dia de Pentecostes, que é o Espírito Santo, que agora habita em nós. Mas nós sabemos que ele vai voltar e vai encontrar a sua igreja nos ares. Então, grave isso também. Se disser para você, ó, Jesus está ali, Jesus está lá, Jesus está acolá, não vá, porque não é, ele não pisa mais aqui, ele vai encontrar a sua igreja nos ares. E nós estaremos com ele. Então, hoje, esse memorial nos dá a esperança de que nós vamos estar com o Senhor. Como foi domingo passado, eu estava falando daquele cantor, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. E nós vamos morar no céu. E aí o versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Não tem outra porção. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor nos pede que tenhamos consciência da nossa vida e do nosso testemunho como filhos de Cristo, como seus filhos. Então nós precisamos ter consciência da nossa vida e também o nosso testemunho, dar bom testemunho. Não adianta você dizer, não, eu sou cristão, sou filho de Deus, meu nome está escrito no livro da vida, sou eleito, sou justificado, e aí quando você passa ali da porta, parece que dá aquele negócio, aquela bolinha de ninja, né, que joga assim, faz aquela fumaça, aí joga uma bolinha de ninja na sua frente, aí o cristão vai embora e entra o velho homem, que já deveria estar subjugado há muito tempo. Devemos nos examinar e ver como estamos vivendo a nossa vida cristã. Essa madrugada eram 3 horas mais ou menos. Eu levantei, como praticamente faço todos os dias. Aí vim para a sala, sentei, peguei o fone de ouvido, coloquei a mensagem para mim estar ouvindo e comecei a me lembrar de algumas atitudes do passado que eu pensei em ter e eu não tive. Foi uma coisa interessante, porque eu nem estava com esse questionamento, mas aquilo veio à minha memória e eu deixei a memória, e eu comecei a visualizar o que poderia acontecer se eu tivesse tomado aquelas atitudes erradas. Então, hoje, eu estaria me julgando, me culpando, não sei. Então, a palavra é exatamente examine-se. Mas examine-se como? Examine-se hoje. Não é lá no passado, não aconteceu, isso aconteceu. Não estou mandando ninguém fazer isso, não. Não estou mandando ninguém fazer trabalho de regressão, não, tá? Pelo amor de Deus, não vamos pensar isso. Aconteceu comigo, estou dando um testemunho para você. Mas examine-se, como eu estou vivendo hoje. Eu quero saber, eu quero olhar para mim, diante do espelho e falar, e aí, pastor Newton, como você está vivendo hoje? Quem é você hoje? O que está certo na sua vida e o que está errado? O que precisa ser consertado? Qual a farpazinha que ainda tem aí que precisamos passar uma lixadeira para poder botar direitinho, contornar, ficar tudo certo? Então, é exatamente isso. Nos examinar. Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Quando a pessoa joga lá uma seta para cima de você, você pega o seu escudo da fé e defende, ou você já fecha o punho e cai para dentro? Pode vir quente, que eu estou fervendo. O que foi? O momento aqui. Está com o momento ventinho. Não tem problema não, está filmando, é que ela está com calor, estou pedindo só para aumentar o ventilador para ela. Ainda não temos nosso ar-condicionado, vamos chegar lá, se Deus quiser. E Ele quer. Como está a nossa intimidade
com o Senhor. A pastora Ana ontem viu, eu me preocupei, falei até com ela, falei assim, olha, preocupado, porque eu estou achando que eu ainda não estou me dedicando mais como devia ao estudo da palavra. E olha que eu me preocupo em estudar, me preocupo em pesquisar, me preocupo em ouvir mensagem, mas aí você tem que conciliar o pai, o trabalho, o trabalho secular, né, o marido e a igreja. Então, como está a nossa intimidade com o Senhor? Tem gente que não está nem aí. Porque não adianta você chegar aqui. Vamos lá. Abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas. Vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Muito bem. E 2 versículos. Acabou. Bom domingo. Tchau. Vamos embora. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela requer carinho, ela requer cuidado. Afinal de contas, ele deu a vida dele. E a vida dele não tem preço. Qual de vocês aqui daria seu filho para a morte? Ninguém. O Senhor nos deu o seu filho. Então, como está a nossa intimidade com o Senhor? Precisamos lembrar sempre de 3 pontos do sacrifício do Calvário. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Imagina, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, precisamos lembrar disso. Um homem santo, puro, se faz pecador pela minha vida, pela sua vida, e nós que deveríamos estar lá. O Calvário era o meu lugar, era o seu lugar, e não o lugar dele. O segundo ponto que devemos lembrar, ele nos redimiu. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então, mais um ponto que precisamos lembrar. Ele levou lá no madeiro os nossos pecados, passados, presentes, futuros. Então eu posso sair por aí pecando? Não. Não é assim que fala para você. Também devemos lembrar que morremos para o mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Morremos para o mundo. Olha só.
Suportai-vos, versículo 3. Suportai, perdão, gente, não é Colossenses não, eu li errado aqui, é Gálatas, tá? É que eu esqueci de fazer o puxadinho ali do espelho. Mas de qualquer maneira, você vê o Gálatas, olha que foi interessante. Nada bem por acaso. Suportai-vos uns aos outros. Está em Colossenses, não está em Gálatas, estou continuando aqui. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ah, pastor, mas perdoar não é minha praia. Tem que passar a ser. Tem que passar a ser. Nós vivemos nesse mundo. O mundo quer nos envergonhar. Entendeu? Acima de tudo, porém, esteja o amor e o vínculo da perfeição. Gálatas 3, versículo 13, versículo 14, nos fala que, quer dizer, nós vimos lá o Colossenses que entrou offline agora, mas colabora, porque aqui em Gálatas 3, versículo 13, ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, amados, presta bem atenção. Por quê? Por que cortar algo, acabar com esse memorial? Ah, não precisamos mais da ceia, porque agora é na graça. Precisamos sim. É uma ordenança. Uma ordenança. Fazer isso em memória de mim. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos mesmo, tá? Não estou tentando. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O que é isso? Você está livre do pecado? Não, ele vai se apresentar para você. Todo dia você vai ouvir, vai chamar seu nome, fulano, pastor Nilton, o pecado já é da tua porta, hein? Cabe a ti dominá-lo, né? José, Fulano, Manoel, ó, igreja, núcleo avançado Cristo Vivo Mangaratiba, o pecado já é da porta, cabe a vocês dominá-lo. Porque a palavra do Senhor diz aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você resiste, ele não tem domínio. Não deixe brecha, mantenha uma comunhão com o Senhor. Tenha a sua vida contada na palavra de Deus, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Quando você realmente morre para o mundo, que é o que nós temos que fazer todo dia. Ontem foi uma coisa engraçada, eu estava rindo, até chamei a atenção da pastora Ana. Nós falamos em algum lugar, não me recordo, tinha lá uma caixa de som tocando uma batida, uma música eletrônica. E aí, Manoel vive mais dentro de casa, vendo filme com a mãe, e joguinho de coisa, do que ouvindo música. Daqui a pouco está ela, pelo ritmo da música, começou a se mexer. Aí o catuqueando, assim, ó, parece que tem que dizer que essa que ela ouve muito essa música. Mas não é. É o mundo. É o mundo. Você entra no mercado. Se o mercado está tocando um louvor, você daqui a pouco está cantando um louvor. Mas se está tocando uma música secular, daqui a pouco você está cantando a música secular. Lá em Atos, naturalmente. Então, quando você realmente morre para o mundo, e as suas paixões, porque o mundo é cheio de paixões, né? Jogo de futebol, corrida de automóvel. Ontem eu estava vendo um pedaço do jogo do Fluminense com ela. Mas que
não gosto de jogo mesmo, que estava falando sobre corrida de Fórmula 1, e eu estava falando para ela, lembrando a ela do Ayrton Senna, como eram os nossos domingos, né? Por sinal, maio, né? 1º de maio que faleceu. Então, as corridas como eram, são as paixões que o mundo nos dá. Muita gente deixava de ir para a igreja para ver Ayrton Senna. Não está certo isso, vai acontecer. Então, essas paixões que o mundo apresenta, se você deixar, elas dominam. Você tem o direito, quando você morre para essas coisas, quando você deixa de dar vazão à sua carne nessas paixões do mundo, você tem o direito de exercer autoridade sobre serpentes e escorpiões. Você tem direito de profetizar, você tem direito de curar e tantas outras coisas, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Te manda aí ao mundo pregar o Evangelho, a toda criatura, e fala que você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas para você ter essa autoridade, você tem que ter uma vida diante do Senhor. Você tem que morrer para as paixões do mundo. Você tem que morrer para as coisas que o mundo te oferece. Você tem que ter uma vida com o Senhor. Você tem que ter uma vida dedicada ao Senhor, né? E nós vivemos nesse mundo. Mas agora uma observação, nós vivemos nesse mundo, mas ele não nos pertence. Eu coloquei aqui uma observação. Parece que estamos vivendo exatamente ao contrário dentro das igrejas. Uma observação minha, eu coloquei aqui. Hoje nós vemos as igrejas que têm que morrer para o mundo, exatamente ao contrário. Morrendo a igreja e deixando o mundo entrar. Ah, não, mas é que nós precisamos fazer, alcançar o jovem, alcançar aquele outro, aquele outro. E como é que nós fomos alcançados? Estávamos conversando aqui, ainda há pouco, no nosso café, falando que o Maracanã, antigamente as pessoas iam como? Terno e gravata. Programa de família. Lá nos primórdios, pessoal. Depois tirou-se o terno e gravata, mas ainda era um problema. Hoje em dia, problemas e mais problemas, brigas de torcida, desavença. Antigamente você torcia por um time, o outro torcia pelo outro, mas eram amigos, hoje se tornam inimigos. É o mundo se apresentando dessa forma. E infelizmente também está acontecendo nas igrejas. O mundo está se apresentando para as igrejas e as igrejas estão deixando o mundo entrar. Em vez de fazer o contrário. Não, eu não posso falar de pecado. Eu não posso falar que o irmão tem que casar, e já que ele vive ali maritalmente, ele vive, quer falar comodato, eu não tenho essa palavra na minha cabeça, como é que é o nome que dá? Não, na lei agora, tem um negócio aí, tem um nome. União estável. Ah, não, tem uma união estável, não, você tem que casar, você tem que ter uma coisa direitinho. Fazer a coisa correta, vai lá no cartório e resolva a sua situação, de preferência dá uma passada aqui, traz um bolinho, só um bolinho já tá bom, então o Guaraná a gente faz a bênção aqui na casa do pai também, mas resolva, faça a coisa caminhar direitinho, mas não. E aí vem do jeito que quer e bem entende, sabe? Cheio de problemas, cheio de espinhos, cheio de coisas erradas e quer participar da mesa do Senhor. Não é por aí que a coisa funciona. Até porque você fazendo isso, você está acarretando problema para você mesmo. Não sou eu que estou acarretando problema para você, é você que está acarretando problema para você. Daqui a pouco você vai entender isso. Então, nossa responsabilidade nos mantermos com os olhos em Cristo e com uma vida digna diante dele. É nossa responsabilidade.
termos sabedoria e discernimento para não cairmos nas ciladas do inimigo. Existem deveres básicos que nós devemos cumprir. Primeiro, ter responsabilidade. Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao versículo 13. Gênesis capítulo 3, 9 a 13. Diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Responde a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irresponsabilidade. A serpente, o Senhor já tinha dito, como eu já sou de falar para ela, mas olha, não segue esse caminho, não vai por aí, né? Não casa, não faça por aí. Mas, não, depois tudo se resolve, tudo se encaixa, e aí quando a coisa dá errado, aí reclama. Como é que vai ser? E agora, como eu vou resolver? Não faça. Se está ouvindo para não fazer, não faça. Se está ouvindo para não seguir por esse caminho, não siga. Porque vai dar errado. Então, tenha responsabilidade. E não joga a culpa no outro. Como é que é, Eva? Como é que foi? Não a serpente. Como é que vai dar ouvido a serpente? A gente lembra, né? Do outro lá batendo papo com o jumento. Como é que é o negócio? Não, vai por aí não, mas por quê? Como é que pode? Tem que estar com a mente completamente cauterizada. Adão, por sua vez, deveria ter dito: não, senhora, quer me colocar numa furada. Eu não vou seguir teu caminho, não vou mesmo. Você quer me enrolar. Mas não, foi lá e comeu. Na hora que vai diante do Senhor, poderia ter dito: não, Senhor, desculpa, eu errei. Realmente eu comi. E aí percebi que estava nu, por isso tive vergonha. Mas não, foi a mulher que o Senhor me deu. E isso é do ser humano, é sempre jogando a culpa para cima do outro, Tenha responsabilidade. Tiago, capítulo 1, capítulo 1 de Tiago, versículo 13 ao versículo 17, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, responsabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala o quê? Ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Então, assuma o seu erro. Ah, foi Deus que fez errar. Foi não. Assuma o seu erro. A culpa é minha.
Assumo o seu erro. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao versículo 20, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A pessoa faz alguma coisa para você, você nunca quer perdoar, você quer matar, você quer esganar, você quer jogar da ponte. Começa por aí. Versículo 19: porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, a tua mente, ela tem que estar sempre escravizada na palavra do Senhor. Quer ser escravo, seja escravo da lei de Deus, da palavra do Senhor, da lei da palavra do Senhor. Nunca da tua carne. Porque você consegue dominar a sua carne. Dominando a sua carne, você está livre do pecado. Outra coisa, lá, vimos já Tiago capítulo 1, agora vamos a 1 Tessalonicenses 3:5, mas o assunto é cuidar de nós mesmos. Precisamos cuidar de nós mesmos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Gostou? O apóstolo Cristo. Tem muitos anos, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, que natureza terrena é essa, pastor? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, quer ser pão duro mesmo. E a avareza é considerada idolatria. Idolatria. O amor ao dinheiro. Oh meu Deus, é o meu dinheiro. Tem gente que fala isso. A avareza é idolatria. Né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 6, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Só no afã de ficar rico, atropela tudo, se dá mal. Isaías capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 3. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Precisamos ter um só Deus, pois Ele é santo. Santo. Assim, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só existe um Deus. Não tem outro. Não tem outro. Negócio de um Deus aqui, outro Deus lá. Não tem. Só existe um Deus. É esse que nós devemos
servir. Mas as pessoas têm Deus para tudo. É Deus da formiga, é Deus formiga, é Deus barata, é o Deus vaca, tem tudo. É santo disso, é santo daquilo outro. Tem tanto santo que já tem dia que tem 2 santos num dia só. E tem santo brigando com santo, que eu cheguei primeiro, eu sou mais antigo, a antiguidade é posto. Isso já está dando confusão. E as igrejas evangélicas não tem santo, mas tem fita, tem feijão, tem arroz, tem vassoura, tem sabonete. Precisamos andar em linha com a palavra, alimentando sempre o nosso espírito. Com isso, manteremos nossa carne subjugada. Se você está em linha com a palavra, você está alimentando o seu espírito, você está mantendo a sua carne subjugada. Não devemos dar vazão à velha criatura. Já morremos para esse tipo de vida. Agora nós pertencemos a Cristo. Se você for mexer lá, dar vazão ao homem interior, deixa o homem interior quieto, já foi. Já aprontou demais na sua vida, agora é hora de pisar no freio, cuidar do coração, cuidar do espírito, viver uma nova vida. O Senhor está chamando a viver um novo tempo. Vamos parar com esse negócio de que comigo é o seguinte: se vier, vem com um quente que eu vou com 2 fervendo, vai nada. A pessoa vai com um quente, tu vai sair correndo. Parar com esse negócio. Coloque a sua vida diante do Senhor, alimente o seu espírito, aprenda a perdoar, aprenda a viver uma vida com Cristo. Jeremias capítulo 17. Mais uma vez falamos aqui em ter cuidado. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: é a mesma coisa, sabe? O camarada está lá com não sei quantos anos, dobrando o cabo da Boa Esperança. E aí, não, eu vou casar novamente, arranjei uma novinha. Não, esquece. Ai, ai. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Acharam? Vamos ler de novo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando você se deixa levar pelo pecado, sabe o que acontece? O pecado gera a morte. 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, versículo 21, versículo 22. Amém? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aquele negócio ou ao contrário, seria de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga.
você bebe o cálice do Senhor, a sua fonte é boa, só vai jorrar água boa. Se você bebe água do demônio, você só vai uma fonte amarga, só vai jorrar coisas ruins. Não podeis beber a cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, da mesa do demônio. Ou provocaremos zelo do Senhor, ou provocaremos zelo do Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Você quer brigar com quem? Você quer discutir com quem? Com o Senhor? Faça a vontade dele. Vai por mim, é a melhor coisa que você faz. Precisamos nos examinar para viver. Examine-se. 1 Coríntios 11, estamos aí no 10, vamos no 11, 28 a 30, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos que dormem. Estão aí, não estão nem aí, estão dormindo ali fechados, estão nem aí. Se tornam fracos, se tornam doentes. Por quê? Porque não se examinaram. Não procuraram se consertar, não procuraram andar nos caminhos do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Vamos lá. Nós precisamos viver dessa forma. Vamos à frente mais um pouquinho. Efésios, estamos caminhando para a conclusão da nossa mensagem, participarmos da mesa do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 13. Ai da imundicícia de toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação tola, nem palavra vã ou chocarice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência, você diz. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto é só referir em vergonha. O só referir é vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, não seja cúmplice. O que acontece com o cúmplice? Ele paga a mesma moeda do autor. Você é cúmplice de um crime, o que o autor fizer, você como cúmplice vai receber também seu julgamento lá e vai ganhar igual fica no presente. Então não seja cúmplice. Reprove. Reprove. Devemos ter consciência de quem somos e a quem pertencemos. Você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência que você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você pertence ao Senhor.
não há outro, não é a outro. É ao Senhor que você pertence. Nosso autoexame não é para acusação ou destruição, mas para reconciliação, a qual fomos chamados. Então, esse autoexame que você faz, não é para você se acusar, minha culpa, minha máxima culpa. Não. Esse autoexame não é para te destruir. Ah, eu sou, olha, eu não valho nada, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Não é nem para te acusar e não é para te destruir, mas sim para que você se reconcilie com o Senhor, ao qual você foi chamado. Ah, eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, mas eu errei, eu fiz e agora eu fico a vida inteira se acusando e não faz as coisas, não participa da mesa do Senhor, porque se acusa todos os dias. Não é isso. O autoexame é para que você tenha comunhão com o Senhor, para que você volte à mesa do Senhor, para que você se conserte e participe da mesa do Senhor. Porque a ceia não é do lucro avançado que Cristo vive, a ceia é do Senhor, a mesa é do Senhor. Eu falei, essa madrugada foi engraçado, que me veio à memória muitas coisas que lá atrás eu pensei em fazer, não fiz, e eu estava avaliando se tivesse feito. Qual seria o meu grau de arrependimento? Então, graças a Deus que eu não fiz. Tanto nós possamos chegar, sabe, a esse ponto também. Opa. Mas reconcilie-se com o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor. Ah, mas eu não posso participar da ceia porque eu não sou casado. Não posso participar da ceia porque eu estou em pecado. Se livra logo desse pecado. Dá um jeito logo de resolver a sua situação diante do Senhor. Se conserta. Participe da mesa do Senhor. Participe da mesa do Senhor. Talvez nós nunca tenhamos tirado um culto inteiro para falar sobre esse assunto. Mas seguimos uma orientação. Estou fazendo hoje, vou fazer mais 2 ou 3 domingos de ceia, para que nós entendamos isso. Porque antigamente acabávamos, como agora encerrando, eu vou pedir Manu que me ajude aqui distribuindo os elementos da ceia. Manu, que em junho, de Manu, primeira ceia de junho vai ser uma grande festa, porque aí ela já vai estar participando da ceia. Então, para que nós possamos fazer, antigamente era assim, distribuir os elementos, e aí eu lia, orávamos e... Não, eu queria que você hoje tirasse, enquanto ela distribui os elementos, eu queria que você tirasse para fazer e se examinar verdadeiramente. Examine-se. Né? Onde eu estou? Onde eu estou? Eu errei aqui, errei ali. Peça perdão, participe da mesa do Senhor. Participe. Mas não cometa. Porque também não adianta eu chegar aqui hoje, Senhor, eu estava ali e eu fiz isso de errado, me perdoa, não vou fazer mais. E aí eu participo. Aí quando chegar no mês que vem eu volto aqui com o mesmo problema. Me desculpe o termo, já é sem vergonhice. Daqui a 10 anos você vai estar se apresentando para a mesa do Senhor, apresentando o mesmo problema. Aí você vai incorrer lá no versículo 29 de 1 Coríntios capítulo 11. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 28 ele diz o que? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Examinou, errei, não vou fazer mais. Aí então, coma do pão e beba do cálice. Resolvido. Mas se você ficar incorrendo no mesmo erro, me perdoe o termo acadêmico mais uma vez, da mesma sem vergonhice, de todo mês ficar batendo na mesma tecla.
dó, dó. Você não sai daí, né? Você não consegue fazer as outras notas musicais. É dó, dó, Senhor, tem a dó, tem a dó, tem a dó, tem a dó. É pena que não tem o vá, si, cá, tá. Não vou ter dó mais não. Vá, si, cá, tá. Não é brincadeira, é isso mesmo. O repetitivo. Todo mês a mesma história, a mesma ladainha. Participa da mesa. Aí no mês seguinte vem e apresenta a mesma história e a mesma ladainha. Sabe o que aconteceu? Você passou um mês sem subjugar a sua carne. Você passou um mês sem alimentar o seu espírito. Continua batendo na mesma terra. Então eu queria que você parasse agora, fechasse os seus olhos e fizesse um levantamento da sua vida. O que tem acontecido? Onde tem errado? O que eu tenho feito de errado? Onde eu posso mudar? Senhor, aqui está difícil, eu me sinto fraco. Né? Tem coisa que nós somos fracos. Né? Se não tiver uma força ali para te ajudar, você não avança. Então, Senhor, aqui, ó, eu confesso que aqui eu sou debilitado, eu não consigo avançar. Me ajude aqui, mas participe da mesa do Senhor. Participe. E eu quero te dizer uma coisa. Ele nos fala, né? E ao participar da mesa, você tem cura. Então, muitos problemas nossos precisam ser curados. Curas de enfermidades. E eu quero nessa manhã profetizar cura. Eu quero nessa manhã profetizar saúde. Eu quero profetizar paz na vida de cada um. Manu, me ajuda? Que a seiva do teu Espírito me faça frutificar e a sua glória se manifeste entre nós. Quero banhar-me no rio que do teu trono sai. Quero o Espírito encher-me cada dia mais. Eu quero mais de ti, mais de ti. Flui em mim, flui em mim, flui em mim, Santo Espírito de Deus. Que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, o abençoou, deu graça, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pelo seu corpo, por cada um de nós. O Senhor cravou na cruz dos nossos pecados. O lugar era nosso, mas o Senhor escolheu. Nós estamos aqui nessa manhã, diante de Ti, para Te dizer obrigado. E pedir, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais, para que venhamos consertar, se ainda tivermos algo que não Te agrade, que possamos ver, entender, consertar e caminhar cada vez mais ao teu lado. Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Esse é o corpo de Cristo. Comamos Deus. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança
no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comereis o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Não deixe de anunciar. Jesus está chegando. Muito breve estaremos todos juntos com Ele. Talvez mais breve que você possa imaginar. Talvez você tenha levantado hoje dizendo vai ser mais um domingo. Daqui a pouco vou ligar a televisão. Vai ter um pastor pregando, vai ter outro pastor falando sobre ceia, vai ter outro pastor falando sobre cura, e vai ser mais um domingo. Mas eu quero dizer para você que está através das redes sociais, você que está aqui presencial, não é mais um domingo. Esse domingo, dia 2 de abril de 2023, nunca mais será diferente em sua vida, porque ele vai marcar uma grande mudança na tua história. O Senhor está te chamando a viver um novo tempo. Se alguém te fez alguma coisa, perdoa. Se você recebeu a notícia de uma enfermidade, recebe a tua cura. Se disseram para você que aquele processo não anda, porque estão botando lá para baixo, saiba que o Senhor está colocando para cima. Hoje é dia de mudança. Examine-se hoje. Coma do pão, beba do cálice, viva grandes dias de vitória. Esse é o sangue de Cristo. Levamos todos, glorifiquemos o nome do Senhor. Receba a tua cura, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Levamos todos. Consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todos sempre. E quantos creem, recebem, digam amém. Dei uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, nós somos o grupo avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty, 54, Praia do Sá, Mangaratiba. Vem estar conosco, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Eu sou o pastor Milton Nogueira, graça e paz.